Boa noite, prezado internauta que nos acompanha aqui no nosso canal FTV através das nossas plataformas no YouTube e assim como no Facebook. Esta é a primeira edição do Análise Econômica, um programa que vai fazer-lhe companhia todas as quartas-feiras a esta hora e vamos trazer aqui temas de diverso interesse econômico nacional e internacional. Temos conosco nos nossos estúdios aqui o nosso comentador que vai fazer parte das nossas noites. Boa noite, Elcídio, como está? Boa noite, Evaristo, estou bem e quero agradecer à FTV pelo convite que me formulou para debruçarmos em torno de vários temas de interesse nacional, temas econômicos de interesse nacional como internacional. Também cumprimentar o caro telespectador que nos acompanha. Muito bem, Elcídio, vamos assim para podermos abordarmos sobre o nosso primeiro tema. Antes disso, temos aqui a rubrica que vai trazer um pouco de pedagogia, porque questões de índole econômica trazem terminologias, trazem elementos que as pessoas não estão habituadas e nós vamos agora para o nosso dicionário econômico-financeiro que vai nos ensinar algumas coisas sobre as terminologias desta área. Até já. Muito bem, depois de conferirmos o dicionário econômico e financeiro, passaremos a ter esta rubrica em todas as noites nos nossos programas aqui financeiros. Elcídio Bachita, vamos logo ao que nos interessa, o nosso tema número 1, que diz respeito
portanto, as medidas, o impacto econômico das medidas do Presidente da República. Filipe Nyusi falou à nação na última semana e trouxe um alívio de várias restrições e a economia parece-me que também vai ganhar um novo alento. Queria compreender de si quais são os aspectos que nós podemos levar em conta que vão ser cruciais neste levantamento das restrições. Falo do ponto de vista econômico. Sim, primeiro é importante salientar que esta intervenção do Presidente da República acontece num momento oportuno, portanto os níveis de infecção pela Covid-19 têm vindo a registrar algum decréscimo nos últimos tempos no país, naturalmente que isto galvanizou, permitiu que o Presidente da República tomasse medidas com vista a relaxar, portanto, aquilo que são as restrições que estavam a ser levadas a cabo com vista a conter a propagação da Covid-19. E isto vai permitir que haja alguma retoma gradual, pese, embora possa ser um crescimento lento da economia nacional, portanto, do produto interno bruto no próximo trimestre, mas isto é um balão de oxigênio, atendendo e considerando que o Presidente da República aliviou as medidas restritivas em diversos setores da economia nacional, particularmente o setor terciário, que é o setor que tem sido severamente mais afetado pelos efeitos nefastos da Covid-19. Portanto, quando falamos do setor terciário, falamos efetivamente de atividades como a hotelaria, o turismo, restauração, bem como a abertura ou reabertura, neste caso, das praias, ginásios, assim como o prolongamento, portanto, do funcionamento digamos, de lojas ou estabelecimentos comerciais. Portanto, falou da hotelaria e turismo e a questão que me vem aqui à mente tem a ver mesmo com a extensão do horário de funcionamento. As medidas que o Presidente da República trouxe é de que os estabelecimentos de restauração passam a ser das 6 às 20 horas. Portanto, das 6 às 20 horas. E antes não era este período. A restauração é uma das áreas, como disse o Elcide, que foi bastante afetada. Acha que, para o caso de restauração, o período em que as pessoas ficam nos estabelecimentos de restauração tem alguma coisa a ver em termos de impacto econômico? Sim, tem alguma coisa a ver, sim, na medida em que isto vai permitir que os proprietários, neste caso, desses estabelecimentos, consigam efetivamente arrecadar, portanto, mais receitas como resultado do prolongamento do tempo de funcionamento desses estabelecimentos. Portanto, isso vai permitir que o fluxo de caixa desses estabelecimentos registre, digamos, algum aumento ou uma maior pujança, e isto vai permitir que haja uma maior circulação, portanto, da moeda dentro da economia, e provavelmente isto também vai permitir que estes estabelecimentos também sejam capazes de recrutar, portanto, mais mão de obra para trabalhar, portanto, nesses mesmos estabelecimentos. Portanto, isto não é, digamos, uma medida que vai permitir que haja um crescimento econômico acelerado, mas vai permitir que haja algum alívio, ou vai permitir que haja uma redução daquilo que são as perdas, ou daquilo que foram as perdas que estas instituições, portanto, do setor terciário sofreram por causa das medidas restritivas tomadas anteriormente pelo Executivo com vista a conter a propagação da Covid-19. Pese embora de forma muito lenta, mas eu penso que isto vai permitir, portanto, que haja alguma pequena recuperação da economia nacional, tendo em conta que não se trata de uma abertura total, mas sim de um relaxamento, portanto, destas medidas restritivas. Portanto, é importante também salientar que o alívio
das medidas restritivas, particularmente o anúncio do fim da terceira vaga, portanto, da Covid-19, não se trata do fim da Covid-19. Portanto, é uma necessidade de as pessoas tomarem, digamos, alguma consciência com vista a continuar com, portanto, as medidas de prevenção e combate, de modo a que nos próximos tempos não se tomem medidas cada vez mais apertadas, mais restritivas, o que poderá voltar, digamos, a sufocar, portanto, a economia nacional, particularmente o setor terciário. Estas medidas impactuam de forma direta aos cidadãos, à classe doméstica, a pessoas com um rendimento médio, digamos. Estamos a falar da microeconomia, de alguma forma. Do ponto de vista da macroeconomia, quais são os impactos que espera que possam ser sentidos com esta vertente, tendo em conta que as projeções indicavam um crescimento econômico de Moçambique de 4% e para este ano, a Covid-19, com a incerteza da Covid-19, essas circunstâncias todas, o que é que espera do ponto de vista macroeconômico com este relaxamento? O impacto que isso pode vir a ter? Do ponto de vista macroeconômico, tal como eu vinha explicando, portanto, poderá se registrar algum crescimento do produto interno bruto, atendendo e considerando que o setor terciário desempenha, portanto, agora estamos a conseguir perceber que o setor terciário, pese embora em termos de percentagem não contribua de grande forma para o produto interno bruto nacional, mas é importante reconhecer que o setor terciário desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique e por causa dos efeitos nefastos da Covid-19, este setor da economia sofreu um grande revés. Portanto, vários estabelecimentos hoteleiros, turísticos em diferentes pontos do país tiveram que fechar as portas ou estiveram a funcionar a meio gás e isto obrigou a estes estabelecimentos a ter que reduzir, tanto a sua mão de obra, porque houve uma grande queda do fluxo de turistas, quer seja a nível interno, bem como a nível internacional. É importante salientar que o turismo internacional, ou seja, os turistas estrangeiros contribuem de grande forma para a injeção de capital, portanto, na nossa economia, particularmente no setor terciário. E com esta redução, tanto da vinda de estrangeiros para o nosso país por causa das restrições que se verificam no mercado internacional, particularmente no que diz respeito aos voos que se deslocam de um ponto do mundo para o outro, isto contribuiu para uma grande redução na arrecadação de receitas do setor de atividades como a hotelaria, turismo, restauração, bem como a área de cinemas, as praias, etc. Portanto, estas atividades ficaram ou foram severamente afetadas e contribuíram para que houvesse um grande aumento, portanto, de desemprego na economia. Portanto, quando falamos do setor terciário, falamos também, digamos, do setor informal, como os mercados, estabelecimentos comerciais, que também registraram grandes perdas e tiveram que despedir os seus trabalhadores por causa dos efeitos da Covid-19. E este anúncio do alívio cada vez maior das medidas restritivas, naturalmente que vai permitir que haja algum alívio no crescimento total da economia nacional, partindo da zona norte até o sul de Moçambique, pese embora a província de Cabo Delgado, por causa da situação dos ataques terroristas, poderá continuar a registrar um crescimento negativo da economia ou do produto interno bruto, mas para as regiões centro, sul, bem como as províncias de Nampula e Niassa, portanto, são grandes polos também do setor terciário, portanto, o turismo, a hotelaria e restauração, e isto vai permitir que haja alguma retoma significativa do crescimento da economia nacional com
este alívio, portanto, das medidas restritivas, particularmente para o setor terciário, isto porque o setor secundário, o setor primário, portanto, que tem a ver com a agricultura, neste caso o setor primário, a mineração, portanto, sofreram alguns obstáculos ou algum decréscimo no que diz respeito ao seu contributo para a economia nacional, mas não de forma negativa como se verificou, portanto, no setor terciário durante o ano passado, principalmente, e nos primeiros meses deste ano. Portanto, perspectiva-se, espera-se que haja um crescimento ligeiramente positivo nos próximos tempos da economia nacional. Muito bem. Há também uma outra questão. O Presidente da República terá referido-se ao fato de que a Covid-19, o levantamento das restrições não significa o fim. O Elcídio também terá referido-se a esta particularidade. Do ponto de vista de investimento, esta incerteza de que vai acontecer nos próximos dias, nós não sabemos se a Covid-19 foi-se, se vem uma quarta vaga, porque em outras partes do mundo assim tem acontecido. Esta incerteza, do ponto de vista, não vai afetar a questão de investimentos no próprio país? A incerteza do que vai acontecer com os próximos dias com a Covid-19? Bem, eu penso que no que ao investimento diz respeito, isto não vai afetar tanto, atendendo e considerando que o país tem vindo a desencadear programas de vacinação. E é importante salientar que estes programas de vacinação é que podem estar a contribuir para esta grande redução dos níveis de infecção pela Covid-19. Naturalmente que isto anima os investidores, isto é um fator catalisador para o investimento, quer seja direto, bem como interno, ou seja, quer que seja investimento direto estrangeiro, bem como investimento, portanto, interno do país. Acredito que esta incerteza não vai afetar em grande medida, portanto, aquilo que vai ser o volume de investimentos, até tal como eu estava a mencionar, os programas de vacinação me parece que têm vindo a surtir efeitos positivos. Espera-se que haja, digamos, uma campanha de vacinação com vista a imunizar a população. Portanto, isto vai reanimar, portanto, os investimentos, quer seja investimento externo, assim como interno. Eu penso que é um bom sinal e o mais importante é o país, nós os moçambicanos, evitarmos que haja uma quarta vaga que possa, digamos, contribuir para uma redução cada vez maior do crescimento da economia nacional. Exato. As pequenas e médias empresas, Elcídio, foram afetadas de forma catastrófica pelos impactos da Covid-19. E o governo moçambicano, ano passado, fez alguns investimentos através da banca. O Banco Nacional de Investimentos abriu uma linha de crédito para essas PMEs. Agora são levantadas estas restrições. Considera que há espaço para que o governo volte a ajudar as PMEs? E como é que poderia ajudar as PMEs, principalmente porque foram largamente afetadas pela Covid-19? É importante salientar que o governo ou o Estado funciona como regulador e controlador, portanto, do funcionamento da economia nacional. E no ano passado o governo fez a sua parte com vista a aliviar o sofrimento das pequenas e médias empresas, isto porque são as empresas que contribuem de grande forma para a absorção da maior parte da mão de obra nacional. E atendendo e considerando que o Estado moçambicano tem vindo a enfrentar problemas muito sérios que têm que ver com altos níveis de déficits orçamentais, principalmente no orçamento geral do Estado moçambicano, não quero acreditar que o próprio Estado possa ser capaz de voltar, portanto, a fazer uma nova
injeção com vista a aliviar o sofrimento das pequenas e médias empresas por causa da situação deficitária, e o próprio Estado também não pode continuar por muito tempo a desviar recursos para apoiar as pequenas e médias empresas. Eu penso que é a altura de as pequenas e médias empresas se reinventarem, pois embora a maior parte delas, por causa dos requisitos que são, digamos, complicados para ter acesso ao crédito, tiveram muitas dificuldades para ter acesso ao crédito financiado pelo governo, mas tenho a salientar que é a altura de o setor privado, particularmente as pequenas e médias empresas, se reinventarem no sentido de permitir ou de não permitirem que a Covid-19 volte a lhes assolar de forma negativa. Bom, é uma situação muito difícil, mas penso que terão que procurar mecanismos no sentido de se reinventar e no sentido de fazer com que, caso haja uma quarta vaga da Covid-19, essas mesmas pequenas e médias empresas consigam operar sem muitas dificuldades, isto porque desempenham um papel fundamental para a economia nacional, e o Estado, como controlador e regulador do funcionamento da economia, naturalmente que não pode estar sempre a injetar dinheiro para apoiar as pequenas e médias empresas, principalmente num país pobre como o nosso, diferentemente de países avançados como da Europa Ocidental, América e Ásia. Portanto, o nosso Estado, no que diz respeito à arrecadação de receitas, registrou uma grande queda no ano passado e não está capacitado financeiramente, não possui uma musculatura financeira suficiente para apoiar as pequenas e médias empresas. Agora, por outro lado, pode-se apoiar as pequenas e médias empresas através de créditos ou donativos cedidos por instituições financeiras internacionais para apoiar o nosso país no combate à Covid-19 e também com vista a minimizar os efeitos nefastos sobre a economia causados pela própria Covid-19. Muito bem, Alcide Bachita, realmente temos muitos assuntos para ainda tratarmos neste tema, contudo, vamos compreender como é que comportaram-se os mercados internacionais na manhã de hoje, 29 de setembro de 2021. Vamos ao radar econômico e que vai nos levar ao intervalo e voltamos já para o segundo tema que elencamos esta noite para a nossa discussão.
Então, nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Estamos de volta para a nossa segunda parte do Análise Econômica, o programa que todas as quartas-feiras vai fazer companhia ao estimado internauta. E nós vamos já ao nosso segundo tema que elencamos para discutirmos com o nosso convidado, o nosso moderador, aliás, o nosso painelista que vai estar aqui todas as quartas-feiras conosco. Elcídio Baixista, o Instituto Nacional de Estatística lançou o inquérito de orçamento familiar na semana passada e um dos dados, que é um dado curioso, é de que a média, portanto, mensal do salário do cidadão moçambicano está situado em 1.946 meticais. Moçambique faz parte da lista dos 10 países mais pobres do mundo e este número, 1.946, são $30 praticamente. O que é que significa estes números, do ponto de vista daquilo que são os indicadores do desenvolvimento? Estes números significam que o nosso país ainda é um dos países mais pobres do mundo, atendendo e considerando que a maior parte da população moçambicana vive abaixo de $1 norte-americano por dia. Portanto, estes números são uma demonstração clara de que o nível de subdesenvolvimento, o nível da pobreza no nosso país continua elevado e ainda existem muitos esforços que devem ser levados a cabo com vista, portanto, a reverter a situação, atendendo e considerando que não é normal, tanto que uma pessoa viva abaixo de $1 por dia. Portanto, mesmo em países cujos preços de bens e serviços são baixos, não se vive, portanto, com um montante inferior a $1 norte-americano. Portanto, este inquérito sobre, digamos, o orçamento familiar elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística serve como um instrumento ilustrativo daquilo que são os rendimentos ou aquilo que é a distribuição das despesas de diferentes agregados familiares em Moçambique. Portanto, fala-se que, em média, um agregado familiar nacional gasta para uma cesta básica, ou para a compra de diversos tipos de bens e serviços, qualquer coisa como 8.900 meticais. Mas aqui temos que verificar, é importante salientar que esta informação, este pressuposto apresenta algumas lacunas, atendendo e considerando aquilo que
o rendimento da maior parte da população moçambicana. Quais seriam essas lacunas? Essas lacunas têm que ver com a incongruência entre aquilo que o Instituto Nacional de Estatística diz que a maior parte da população moçambicana gasta. Exato. E os rendimentos dos próprios moçambicanos. Portanto, o salário mínimo nacional não está acima, ou seja, está abaixo dos $100 norte-americanos. Estamos a falar de 4.700 ou 800 meticais, e diz-se que os moçambicanos, em média, um agregado familiar, em média, gasta 8.900 meticais. Portanto, há uma incongruência aqui. Portanto, isto não o próprio INEF diz que o agregado familiar é composto por 5 pessoas. A média da composição dos agregados familiares em Moçambique é de 5 pessoas para cada família. Significa isto que numa sociedade em que apenas o chave da família é assalariado, acaba ficando um pouco incongruente, se calhar, nessa vertente, ou se calhar foram adicionados, em casos de agregados em que o chefe da família, a sua adjutora também trabalha, não poderá ter sido feita esta interpretação, não deverá ter sido esta interpretação. O que o Instituto Nacional de Estatística diz é que, em média, cada agregado familiar a nível nacional gasta 8.900 meticais na compra de bens e serviços, particularmente a cesta básica. Portanto, 8.000 meticais é o valor total gasto pela família, portanto, pelas pessoas que residem numa determinada casa. E o próprio inquérito, ou o próprio Instituto Nacional de Estatística, divide, o Evaristo dizia que, em média, são cerca de 5 pessoas, portanto, que compõem o agregado familiar nacional. Portanto, eles dividem os 8.000 meticais por 5. Portanto, esse valor dá qualquer coisa como 1.000 meticais e alguma coisa. Portanto, esse valor é muito, ou seja, para aquilo que é o rendimento, porque estamos a tomar em consideração que a maior parte das famílias moçambicanas, um único indivíduo é que é assalariado. Então, são raros casos, ou são poucos casos, em que temos, portanto, o chefe da família, bem como a mulher, a trabalhar. Portanto, nesse sentido, eu penso que aqui existe alguma incongruência, atendendo e considerando aquilo que é o salário mínimo nacional, que está, portanto, abaixo dos $100 norte-americanos. Mas este exercício é importante, é de salutar, na medida em que explica-nos aquilo que é a distribuição dos rendimentos, a distribuição das despesas de várias famílias moçambicanas, mas também vai servir de indicador para medir o nível ou o grau de subdesenvolvimento ou desenvolvimento do nosso país ou da nossa população no geral. Exato. O inquérito também aborda a questão do rendimento per capita, que duplica na cidade de Maputo em termos de rendimento. Encontramos as províncias de Gaza, Zambésia e Cabo Delgado com os níveis mais baixos. Este fosso entre cidades, entre províncias, que tipos de desafios revelam para aquilo que é a média de rendimento do povo moçambicano, dos moçambicanos em geral? Temos uma cidade de Maputo, que é a capital do país, com quase o dobro, e estas três, Gaza, portanto, Zambésia e Cabo Delgado, que apresentam níveis baixos. A distribuição da riqueza ainda é um desafio em Moçambique. Sim, ainda é um desafio em Moçambique, mas é importante salientar que esta diferenciação, portanto, do rendimento per capita, quando falamos de rendimento per capita, estamos a falar do rendimento por pessoa em diferentes cantos do nosso país, tem a ver com aquilo que é o nível do desenvolvimento econômico de cada região ou de cada ponto do país. Se formos a olhar para a cidade
de Maputo e a província de Maputo, vamos ver que são os pontos do país que apresentam particularmente uma maior concentração da população nas zonas urbanas e que a maior parte desta população encontra-se envolvida ou pratica atividades do setor terciário que, de certa forma, contribuem para uma maior circulação da moeda a nível da zona, portanto, da zona sul, a nível, portanto, das cidades de Maputo, bem como a província de Maputo. Isto permite que as pessoas tenham mais renda, razão pela qual temos vindo a registrar um grande êxodo rural, portanto, a saída de pessoas das zonas rurais para a urbe. Para a urbe, neste caso para Maputo. Isto por causa de várias oportunidades que a cidade de Maputo, bem como a província de Maputo, apresentam, diferentemente dos outros cantos do país, que dependem eminentemente do setor primário, dependem da prática da agricultura, da prática de atividades como a pastorícia, etc. Mas é importante salientar que, em termos do custo de vida nestes pontos do país, onde o rendimento per capita é menor, o custo de vida também o custo de vida é mais baixo, okay, quando comparado com os locais em que o índice é maior. Com as zonas metropolitanas, exato, como a cidade de Maputo, a cidade da Matola ou província de Maputo no geral. Isto porque a cidade de Maputo ou a província de Maputo, particularmente Matola, os preços de bens e serviços têm vindo a aumentar a cada tempo que passa, e estes aumentos no nível geral de preço não são acompanhados de forma, digamos, sustentável com aquilo que é o aumento dos rendimentos. Portanto, sempre existe aqui um gap, sempre existe algum déficit que a maior parte dos consumidores, a maior parte da população que vive de baixa renda tem que suportar com vista a sobreviver durante 30 dias. Mas sim, de facto, isto também é um indicador daquilo que são as assimetrias regionais que se verificam no nosso país desde o tempo colonial, que deve-se procurar formas de se corrigir estas assimetrias. Portanto, tem que haver um desenvolvimento equitativo, como acontece nos outros países do mundo, em que a riqueza, portanto, aquilo que são os rendimentos que derivam da arrecadação de receitas de diferentes setores de atividades econômicas devem ser redistribuídos de forma, digamos, equitativa, para permitir que os rendimentos não sejam iguais, mas sim sejam equitativos. Mas o advento dos megaprojetos, da indústria extrativa, dos hidrocarbonetos, este todo boom econômico que Moçambique sente, províncias de Tete, província de Cabo Delgado, e curiosamente Cabo Delgado é a província com baixo nível, mas que tem uma expectativa. Estas circunstâncias todas não poderão conduzir a um desenho de melhores políticas públicas ao nível da economia do nosso país? Sim, é importante salientar que um dos problemas das assimetrias regionais tem que ver, digamos, com a gestão daquilo que são as receitas que provém da exploração de diversos tipos de recursos naturais de que o país dispõe. Portanto, as zonas que dispõem destes recursos naturais não são as principais beneficiárias, ou não são os principais beneficiários resultantes, neste caso, da exploração destes recursos. Portanto, os rendimentos, as taxas que são pagas pelas empresas que exploram os recursos naturais no nosso país são canalizadas para o governo
central. Portanto, eu penso que a nível do governo central é que tem havido falhas no sentido de não dar prioridade àquelas populações, àquelas zonas onde a maior parte dos recursos explorados no nosso país se localizam. Ou seja, há uma necessidade de o Estado dar mais primazia, dar mais importância às populações que vivem naquelas zonas com vista a garantir um desenvolvimento humano cada vez sustentável. Isto quando falamos da redistribuição da riqueza, não estamos a dizer que o Estado tem que distribuir dinheiro a todos os moçambicanos, mas sim tem que criar plataformas, tem que criar infraestruturas que permitam que a população viva de boa maneira, que permitam que a população, a vida da população melhore através da construção de mais escolas, construção de mais hospitais, construção de vias de acesso que possam e outras permitir, infraestruturas. Exato, outras infraestruturas. Muito obrigado, Elcide Bachita. Nós vamos agora ao nosso segundo intervalo e antes de chegarmos ao intervalo, vamos acompanhar aquilo que é a atualidade económica ao nível dos países, de alguns países, tanto do mundo, as grandes economias. Depois do intervalo, voltamos para a terceira e última parte do nosso programa. Até já. O barril do Brent chegou a ser negociado acima de $80, o que não se verificava desde outubro de 2018 e que praticamente é o dobro do que se verificava há um ano. Tudo indica que o preço vai continuar a crescer. Na origem da subida está o receio que a oferta anual seja insuficiente para fazer face ao aumento do consumo provocado pelo regresso à atividade plena após o levantamento das medidas de restrição para travar a Covid-19. A capacidade do governo federal, do ZEUAS, financiar acaba em 18 de outubro se o limite da dívida pública não for elevado, alertou terça-feira a secretária de Tesouro, Janet Yellen, na Comissão Senatorial da Banca. Em carta enviada aos congressistas norte-americanos, Janet Yellen avisou que o Tesouro vai ficar com recursos muito limitados, que se esgotarão rapidamente depois do dia 18 de outubro. Bruxelas avisou esta terça-feira a Volkswagen que tem de compensar os consumidores europeus e não apenas os alemães, afetados pelo escândalo das emissões que ficou conhecido como Dieselgate. No Twitter, o Comissário Europeu para a Justiça e Consumo realçou que todos os consumidores europeus têm de ser tratados com justiça e da mesma maneira. O governo sul-africano disponibilizou 512 milhões de rands para assistir 77 empresas afetadas pelos violentos tumultos que atingiram o país em julho, foi hoje anunciado. O Ministério do Comércio e Indústria adiantou em comunicado divulgado no sítio oficial da internet que os pedidos de apoio aprovados abrangem 164 propriedades afetadas pela onda de saques e violência que eclodiu em julho nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal, após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. A retoma econômica do Brasil está cada vez mais perto de se tornar uma realidade ainda este ano. Em maio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou a expectativa de crescimento de 3,7% do PIB brasileiro. Porém, na última semana, a entidade revisou para cima da sua projeção e acredita que é uma alta de 5,2% do PIB, o que se indica um valor avançado acima do previsto em 2021. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19.
Fazem parte do grupo de risco pessoas com mais de 65 anos, doenças crônicas ou pessoas com condições que levam ao enfraquecimento do sistema imunológico. Estas pessoas têm maior risco de ter a forma mais grave da Covid-19. Fique em casa, proteja-se. Nos mercados, vamos garantir o distanciamento social e o uso das máscaras. Ao chegar a casa, conserve os alimentos após lavar com água limpa, tratada com certeza, cloro ou javel. O uso correto da máscara facial reduz o número de gotículas de coronavírus que saem de uma pessoa infectada para outra. Previna-se, cuide de si e dos outros. Moçambique, stop Covid-19. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa e continuamos a analisar os pontos que levantamos para esta noite, 29 de setembro de 2021, quarta-feira, a estreia do nosso programa Análise Econômica. Para si, prezado internauta, temos que dizer que a partir desta quarta-feira e doravante, todas as quartas-feiras, estaremos aqui para trazer o melhor do que pudermos trazer relativamente à área econômica com os nossos painelistas, os nossos convidados. Alcídio, estamos no terceiro tema, vamos falar aqui de um tema que não é menos importante. Neste momento, Moçambique está a importar petróleo e informações que temos é de que no mercado internacional, na semana passada, o barril de petróleo chegou à fasquia de $80, depois de ter estado a oscilar entre 60 e 70. Que impactos podemos esperar desta subida no mercado internacional do barril de petróleo para Moçambique? Sim, a subida do petróleo ou do preço do petróleo no mercado internacional vai indubitavelmente trazer consigo efeitos negativos sobre a economia nacional. É importante salientar que os fatores externos também contribuem, portanto, para mudanças naquilo que é o funcionamento da economia, atendendo e considerando que todos os países do mundo não são uma ilha, mas sim são influenciados pelo comportamento da economia no mercado internacional. E esta subida do preço de petróleo vai impactar negativamente na economia nacional. E isto é um dos primeiros impactos, se esta tendência continuar até o final do ano. Espera-se que até o fim do ano o preço do barril de petróleo custe $90 americanos. Se isto de facto continuar a acontecer, isto vai provocar alguma depreciação. Um dos primeiros efeitos a se verificarem será a depreciação da moeda nacional como resultado de maior gasto ou maior envio de dólares para fora do país, atendendo e considerando que a importação de combustível no que diz respeito àquilo que é o volume de importações contribui com cerca de 40% do volume total de importações no nosso país, e o Estado moçambicano tem gasto um pouco mais de $100 milhões por ano a fazer importação de combustíveis. Portanto, esta subida do preço de combustível vai obrigar o Estado a ter que pagar ou gastar mais dólares do que anteriormente. E terá que adquirir divisas para fazer as importações. Exato, terá que comprar divisas para poder importar combustível, e isto vai ter os seus efeitos nefastos sobre a taxa de câmbio. Portanto, poderá-se registrar uma depreciação do metical em relação ao dólar norte-americano, e esta subida do preço do combustível, naturalmente, que vai contribuir também para a subida do preço de transporte no país. Portanto, esta tendência ou esta situação vai provocar pressões inflacionárias dentro da economia, vai aumentar o custo de vida dos moçambicanos. Portanto, é uma situação que preocupa a nós que dependemos de importação desta matéria-prima ou deste importante fator
de produção. Portanto, isto poderá provocar uma inflação generalizada em todo o país como resultado da subida do preço do petróleo. O negócio transfronteiriço, particularmente a importação de bens da vizinha África do Sul ou da vizinha Suazilândia, também poderá ser impactado como resultado da subida do preço do combustível. Neste caso, isto vai fazer com que o custo de importação de diversos produtos da África do Sul seja maior do que anteriormente por causa desta subida do preço do combustível. E isto vai provocar uma inflação generalizada a nível da economia. Isto vai aumentar o custo de vida dos moçambicanos. Significa que o pouco que os moçambicanos estão a receber agora vai ser corroído como resultado desta depreciação do metical, que vai aumentar o custo das importações. Portanto, é uma situação lamentável, mas é uma situação inevitável, atendendo e considerando que este é um fator internacional que acaba influenciando de forma muito negativa esses países como nossos, países pobres como Moçambique, que dependem de importação de diversos tipos de produtos de outros países, quer seja da Ásia, bem como da Europa, atendendo e considerando que os navios também dependem do combustível para transportar diversos tipos de bens, quer sejam alimentares, bem como maquinárias. Significa que quando o preço do combustível sobe, isto acaba afetando todos ou a maior parte dos setores da cadeia produtiva no país, quer seja a nível da agricultura. Eu dizia que o combustível ou o petróleo é um importante fator de produção, e esta subida do preço do petróleo no mercado internacional, naturalmente que vai aumentar os custos de produção na economia, e aumentando os custos de produção como forma de compensar os produtores, terão que efetivamente incrementar ou aumentar os preços do produto. O que estamos a dizer sobe o preço do combustível. Quem tem, portanto, a prerrogativa de transportar os bens e produtos, logo vai pagar mais caro o combustível. Exato. E significa que os produtos que leva também passarão a ficar mais encarecidos. Exato. Logo o custo de vida vai subir. Que medidas acha que o Estado moçambicano pode tomar nesta perspectiva? Dependemos muito destas importações. Acredita que pode-se tomar alguma outra medida para diminuir esta dependência? Uma das medidas com vista a diminuir esta dependência ou os efeitos, portanto, da subida do preço do petróleo no mercado internacional é o Estado fazer um investimento massivo em infraestruturas de transporte, como construção de mais linhas férreas e alocação, portanto, de mais comboios, construção de mais vias de acesso, mais estradas, e que possam permitir que a maior parte da população, particularmente as pessoas que vivem nas zonas urbanas, deixem de usar, por exemplo, as suas viaturas particulares e usem transporte público. Isto porque o que acontece é que a maior parte da população em países pobres como Moçambique acaba fazendo algum sacrifício no sentido de adquirir o seu próprio meio de transporte por causa da precariedade, por causa da falta de disponibilidade de transportes, bem como as próprias infraestruturas de transporte, diferentemente de países ricos, onde a maior parte da população usa transporte público, isto porque as condições estão criadas, o volume, o número de transportes públicos é maior, e também as infraestruturas de transporte são melhoradas. Portanto, isso permite que, em casos de subida de preços de combustível, o impacto não seja maior no orçamento familiar ou para o bolso do cidadão. Portanto, o cidadão consegue pagar um pouco menos
do que, digamos, recorrendo ao uso da sua viatura particular. Penso que essa é uma das medidas. O Estado, uma medida a longo prazo, é verdade que não é possível abranger, portanto, todo o país, construindo linhas férreas e alocando mais comboios, que poderá permitir uma maior mobilidade de pessoas, bem como transporte de bens, mas esta seria uma das alternativas para minimizar o impacto. A outra alternativa é aproveitar os recursos de que o país dispõe para tornar o país autossuficiente, neste caso, diz respeito aos combustíveis. Quando o país produz muito carvão, agora temos o gás a ser produzido na província de Inhambane, futuramente. Em Cabo Delgado. Cabo Delgado vai se produzir e exportar o gás natural. Seria a altura de usarmos, portanto, estes recursos que nós temos para produzir combustível. Portanto, através do carvão pode-se produzir combustível líquido. Portanto, isto poderia minimizar aquilo que são os choques que têm se verificado no mercado internacional para minimizar o custo de vida no país. Muito obrigado, Elcide Bachita. Estávamos a analisar, na verdade, os impactos econômicos da subida dos combustíveis que poderão, portanto, por causa da questão da subida do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Este foi o nosso terceiro e último tema do programa de hoje. Elcide, muito obrigado pela sua presença. Esperamos contar consigo no próximo programa para analisarmos mais assuntos. Assim, prezado telespectador que nos acompanhou esta noite, queremos desejar uma ótima quarta-feira. Voltamos na próxima semana com mais assuntos. Referimos que na próxima semana traremos mais uma rubrica no rol das que temos estado a presenteá-lo, que é o contributo econômico. Vamos trazer novidades porque a FTV veio para mostrar aquilo que é de melhor feito por jovens para Moçambique. Boa noite, bom descanso.